Olá, que satisfação tê-lo aqui mais uma vez no canal Examinar e Refletir. Sou o professor Misael, me sinto honrado de você separar um tempo da sua vida para ouvir os nossos exames e reflexões. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Não se esqueça, caso você queira receber nossas notificações, toda semana, toda terça, quinta, sábado, nós postamos novos vídeos, então você aciona o sininho para que você seja avisado. Nós costumamos postar às 19 horas, mas vai estar lá disponível a qualquer horário para você poder assistir, você poder ouvir com o seu fone dentro da condução, no seu carro. Tira um momento para examinar e refletir conosco determinados aspectos que estão acontecendo no meio evangélico atual. E deixe o seu like e também compartilhe com outras pessoas. Eu sempre estou lembrando a todos que estão chegando para o canal agora que é importante que você veja nossos primeiros vídeos de reflexão que estão no canal, vão estar também, tem material também no nosso site, para que você conheça nossa linha de ensino, nossos fundamentos, nossos propósitos, até para que você tenha um entendimento melhor da nossa filosofia de ensino, dos nossos conteúdos, daquilo que nós pretendemos abordar. Queremos trazer um despertamento, a reflexão, para que nós possamos avaliar se estamos seguindo no rumo certo ou não. E se não chegarmos à conclusão que não estamos no rumo certo, nós precisamos rever e redirecionar esse nosso caminho em direção a Cristo, em direção à essência do Evangelho, em direção aquilo que os apóstolos, por Cristo Jesus, nos deixaram como exemplo, gerar os verdadeiros frutos daquilo que a igreja deve produzir na face da terra, seguir o propósito de Deus para nossas vidas. Então, fique conosco, vamos para uma nova reflexão. Se você perdeu a anterior, é importante que você dê lá uma olhada. Nós falamos sobre como o sobrenatural às vezes vem sendo conduzido por certas instituições evangélicas, e o tema de hoje está um pouco linkado com o tema da aula passada. Então, se você quiser dar uma olhadinha lá também, para depois assistir aqui, é uma espécie de continuação. Lá nós discutimos a questão do sobrenatural. Na nossa reflexão de hoje, nós vamos perguntar o seguinte: místico ou espiritual? A gente precisa ter cuidado, porque a gente fala muito de espiritualidade, de ser espiritual no meio evangélico. Mas que padrão é esse de espiritualidade que nós estamos propondo e que nós estamos vivendo? O que é ser espiritual? O que a Bíblia aborda quando ela nos trata no campo da espiritualidade? Vamos ver uma coisa aqui primeiro, para você ver como que é possível a gente confundir. O que é misticismo? Misticismo é a tendência para crer em entidades ou forças sobrenaturais. O fato de eu crer em entidades ou forças sobrenaturais, não significa necessariamente que eu estou sendo espiritual. Eu posso simplesmente estar sendo místico, porque o misticismo nos leva a essa atitude, a essa conduta. Crença de que uma pessoa consegue comunicar com uma entidade espiritual ou receber mensagem desta. Ou seja, qualquer semelhança com alguns conceitos de espiritualidade que a gente ouve às vezes é mera coincidência, né? Ou seja, místico crê em forças sobrenaturais. Místico também acredita em se relacionar com entidades superiores e receber mensagens de entidades superiores. Mas não é espiritualidade. Não tem nada a ver com a proposta de espiritualidade trazida no reino de Cristo. Bem, hoje eu vou fazer uma condução pouco menos didática, né? Eu vou fazer questão de ler com vocês passagens da Bíblia que trazem um panorama mais claro daquilo que a Bíblia aborda como espiritualidade. E aí você examina
e ver se a sua prática de evangelho, a prática de certas instituições evangélicas estão nesta direção. Se as ações promovidas, se as liturgias, se as estratégias, né, se os anos temáticos que são estabelecidos, se eles propõem ações nessa direção. Porque quando nós falamos a respeito da questão do sobrenatural no vídeo anterior, eu poderia estar muito bem calcado no conceito de misticismo e não necessariamente de espiritualidade. Então, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos ler fragmentos da Bíblia para responder sobre conceito de espiritualidade. Então, vamos lá. O que é espiritual? Aí eu peguei uma referência de 1 aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao 16. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, aos quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Em resumo, entre tantas coisas que poderia ser dita aqui, a ideia é que você possa reler e meditar melhor aqui, e pedir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, porque ele é um professor muito melhor do que eu, mas você vê que a espiritualidade no reino de Cristo está associado ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Cristo, ao entendimento de coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. Porque Deus revela pelo seu Espírito. Ou seja, a espiritualidade não é uma questão fenomenal, não é uma questão de eventos místicos ou de aparência de coisas maravilhosas e assustadoras aos olhos do homem. Não, o ser espiritual é ter entranhado no seu ser, é estar conectado no seu ser ao Espírito de Deus e ter entendimento do mundo espiritual e conhecer o projeto de Deus para a humanidade, indo além da dimensão humana, tendo a percepção da dimensão espiritual. Se nós, hoje, na nossa prática evangélica, na nossa prática de oração, na nossa busca dos cultos que frequentamos, nós estamos direcionados numa percepção imediatista, automatista, humana, emocional, nós não estamos sendo seres espirituais. Bem, uma outra passagem da Bíblia que traz para nós uma leitura que nos dá um embasamento, um entendimento do que é espiritual, é Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Uma carta também escrita pelo apóstolo Paulo. Vamos ver. Eu costumo dizer que essa passagem é a passagem, na minha opinião, mais linda da Bíblia. Essa é a opinião do professor Misael. Tá certo?
Aí Paulo vai dizer assim à igreja de Éfeso: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, mundo espiritual, vos conceda que sejais corroborados, fortalecidos, com poder pelo seu Espírito, no homem interior, ou seja, no Espírito. A atuação do Espírito Santo na vida do homem, o estabelecimento do reino de Deus na nossa vida, a partir da cruz de Cristo, se dá no campo do homem interior, do Espírito. Pastor Gesiel Gomes, certa vez pregando, ele fala sobre a necessidade do fortalecimento do homem interior, do homem espiritual, do ser, do Espírito, para que nós subjuguemos a nossa carne, a nossa alma ao Espírito, para que possamos ter o domínio, o controle do Espírito sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. E daí é que você vai aprender a não confundir sentimentalismo, emocionalismo, necessidade socioemocional com espiritualidade. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podedes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. De novo, Paulo fala de conhecimento, de desenvolvimento, de conhecimento associado à personalidade, ao caráter de Cristo. E ele vai além, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus, o objetivo maior não é você fazer coisas miraculosas, não é você fazer coisas maravilhosas, não é você fazer coisas sobrenaturais, não é isso. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Pelo amor de Cristo em nossa vida é que somos conhecidos que somos de Deus. Isso é espiritualidade. A espiritualidade se revela em nós quando essa plenitude de Deus traz para nós o amor de Cristo em nossa vida. É o que nós temos sempre falado aqui no Examinar e Refletir. É a cruz de Cristo como meta. É o mandamento novo que Jesus deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? E aí ele vai dizer, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. A galera do mundo, socioemocional, a galera que associa o evangelho à dimensão humana, gosta muito desse versículo aqui. Mas olha o contexto desse versículo. O contexto desse versículo não tem a ver com carro, com emprego, com dívida financeira, com casa nova, com passar em concurso. Não tem nada a ver. O contexto desse versículo é o seguinte: caramba, ser cheio de toda a plenitude de Deus, como assim? Aí Paulo vai dizer, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Segundo o poder que nós opera, tem a ver com aquilo que eu falei. Qual é o alvo que você está colocando? Qual é o objetivo que você está colocando? Qual é o propósito que você está colocando? Qual é a vontade? Qual é o desejo que você está colocando dentro de você? Se não partir de uma ação sua, de um desejo seu, e por isso que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. A Bíblia não diz, vou encher você do Espírito. Ele diz, enchei-vos do Espírito. Quando Jesus fala lá sobre Atos, no Pentecostes, Jesus está falando de revestimento de poder. Revestimento de poder é uma coisa, encher-se do Espírito Santo é outra. Eu oro todos os dias e peço, Senhor, me ensina como me encher do teu Espírito Santo. Então, é segundo o poder, a sua ação, a sua vontade, o seu direcionamento, é que você vai ativar a ação de Deus na sua vida, para fazer você ser cheio de toda a plenitude de Deus. Mas se você ficar focado apenas na dimensão humana, nas suas necessidades socioemocionais, você não vai alcançar
Tiago vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastar nos vossos próprios deleites. Então não vai receber. Você não faz campanha para ser cheio da plenitude de Deus. Você faz campanha para resolver o seu processo na justiça. Você não faz campanha para buscar a plenitude de Deus na sua vida ou conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Você faz campanha para passar no concurso. Você não faz campanha para que você possa ser cheio da plenitude de Deus. Você faz campanha para curar uma enfermidade que você tem. Não que seja proibido você pedir que Deus cure você. Não é isso. Embora quando se trata de concurso é outra história, tu tem que estudar. Em várias outras questões na área humana, você tem que fazer a sua parte. Então, o problema é o poder que está em nós, está operando em que direção? Em que propósito? A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Fica aqui, então, um convite para que você releia essas passagens e reflita. Misticismo, místico ou espiritual? O fato de eu buscar o sobrenatural, o fato de eu buscar algo, ou ter crenças em algo superior, não necessariamente significa espiritualidade. O fato de eu esperar uma resposta de alguém numa dimensão superior à minha, não quer dizer espiritualidade. Examine de novo essas passagens que eu li com você, reflita. Eu aguardo você, a nossa próxima reflexão. Não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, né, essas nossas reflexões e aguardo você até o nosso próximo encontro.